Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama Educa, todas as quintas à noite, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. No primeiro bloco eu falo sobre um tema e no segundo eu respondo e-mails. No primeiro bloco, vocês já devem estar assim até quase que habituados, o que é muito ruim, ver, ler, ouvir até na televisão, nos rádios, esse título: Aluno agride professor. No começo a gente ficava chocado com isso. Depois virou algo um pouco mais comum. E agora são as variações sobre esse mesmo tema. Aluno ou alunos agridem os professores. Virou quase uma prática comum de uma escola onde os alunos é que querem estabelecer as regras. Querem que a escola perca a identidade e querem que a escola siga os maus costumes dos próprios alunos. E aí a escola se encontra num dilema muito grande. Que medidas tomar contra os alunos para que essas medidas sejam educativas? Não simplesmente punição. Sabe, algo assim que faça com que o aluno aprenda que agredir não é o melhor caminho e que para vencer na vida não é através da agressão, da prepotência, do egoísmo, tudo que envolve uma agressão ao professor. Agora, se a gente pensar um pouco, da onde vem esse processo do aluno sentir-se na posição de ter o poder para agredir um professor, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é da perda da autoridade que o professor tem que ter por ser um educador. É difícil ser um educador, liderar um grupo de adolescentes ou de crianças, quando o próprio professor ele é desrespeitado por uma série de questões, desde na sua autoestima por não ser considerado, segundo, porque é sobrecarregado de trabalho, ganha mal e não se sente realizado, a sua autoestima está se esvaindo da sua pessoa. Então, o professor, ele já não se sente naquela posição, eu sou professor e eu tenho uma missão, ou uma função, ou uma profissão, não importa. Se ele está na frente dos alunos, ele tem uma linha, um procedimento de ação, que é passar os conhecimentos que ele tem para os alunos, para que esses cheguem, mesmo que cheguem como informações, o aluno, a partir dessas sementes, possa, através de raízes que são lições de casa, são leituras, são livros, eles possam construir conhecimentos. Essa é a função do professor. Ele já está meio que descaracterizado. Isso começou pelo Estado. O Estado que é responsável pela maior parte da formação pedagógica dos alunos, começou com isso através da lei, da aprovação sistemática. Se não há como cobrar, mesmo que fosse através das notas, o aluno se sente totalmente livre. É a mesma coisa um patrão dar ao seu empregado, um líder ao seu liderado, sabe, um chefe ao subchefe, etc. Passar uma atividade sem cobrança. Se não se pode cobrar, significa que não precisa ser feito. Num país onde estamos acostumados a só produzir quando temos que sofrer as consequências. Senão, nós queremos manter o status que conseguimos. Só respeitamos a velocidade de uma rodovia perto dos radares. Passou o radar, se tiver um outro próximo, já pega o faltoso.
porque ele acha que não vão colocar 2 radares seguidos. Então, nós estamos acostumados com esse padrão e, de repente, vem uma lei que proíbe que alunos sejam reprovados. Se não merece, vai aprovar quem não merece. Então, o que vai acontecer com aqueles que pouco estudam? Ou aqueles que se esforçam porque acreditam que no seu boletim está a sua carreira, o que é verdade. Então, esse descrédito que se dá ao professor de retirar o recurso que ele tem, que é controlar os alunos através das notas, que é o único índice que pode medir o aprendizado do aluno, passou-se para o comportamento, onde o professor agora não tem autoridade para dar uma bronca, para ficar pedindo para o aluno ficar quieto de uma forma mais drástica, porque vai virar assim, um abuso de autoridade. As crianças vão se rebelar, vão dizer que a professora é grossa, que o professor é estúpido, quando, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: é muito difícil uma pessoa poder liderar, sem provocar no grupo, uma questão assim de também querer ser líder. Todo sonho do liderado é um dia ser líder. Todo sonho do chefiado é um dia ser chefe. Não é todo aluno que um dia quer ser professor. Por quê? Porque não gratifica mais ao professor e o aluno percebe isso. A educação como um todo agora virou farra, né? Todo mundo fala em educação, aumentar o número de vagas, etc, etc. Mas não é isso, não é aumentar o número de vagas, é mudar a qualificação do que se dá na escola, mudar a filosofia da escola. Esse é um ponto. Aluno agride professor. Estou falando do professor. Agora eu vou falar do aluno. Quem é esse aluno que agride o professor? É um aluno que desde criança está acostumada a fazer o que tem vontade, não o que deve ser feito. Essas crianças foram desenvolvidas para serem tratados como reis e rainhas, que a eles tudo se permite, e com isso, então, as crianças não conhecem limites, não podem ser contrariados e muito menos cobrados. Recentemente eu ouvi que uma pessoa estava atendendo uma criança de 3 anos de idade e essa profissional fez uma solicitação para uma criancinha, fono, era fono. E a criancinha não quis fazer, fechou a cara e deu um tapa no rosto da fonoaudióloga. 3 anos de idade. Esse atendimento era feito junto com a mãe da criança, pois ambas adultas, profissionais, cada uma já tomando conta da sua carreira, permite uma inadequação desse tipo e ficam quietas. Não sabe o que fazer, uma olha para a outra e fica atordoada. Moral da história: a não reação dessas adultas favorece com que essa criança, então, comece a achar que o normal é ela. Ela pode fazer, porque assim ela consegue não responder o que lhe desagrada, porque não sabe, porque para que se esforçar, para que aprender, eu não preciso. Lógico, nenhuma criança sente falta do que não conhece. Nenhum adulto sente falta do que não conhece. Então, nós temos que apetecer, seduzir, mostrar as vantagens do conhecimento. Agora, se cada vez que a criança faz algo errado, nós, se fosse falássemos errados, nós esqueceríamos da linguagem correta. E nós estamos esquecendo a educação correta quando deixamos as crianças fazerem o que têm vontade. Não raro essas crianças agridem os pais, e os pais ficam calados,
porque temem traumatizar, e com isso a criança se sente autoridade com poder suficiente para ser prepotente, egoísta, sem ética e covarde, porque ela faz isso porque o outro se cala. Se o outro reagisse, no instante ele ficaria no seu lugar. Mas como não reage, autorizou esta criança que fosse mandona, mal educada e agredisse professores. Crianças em casa que agride os pais, que agride a funcionária que trabalha em casa, agride a vovó, não tem por que respeitar professores. E um país cujos professores não estão sendo respeitados está dando um grande chute na educação. Até já, para o segundo bloco. Bem-vindo ao segundo bloco deste programa Quem Ama, Educa. No primeiro bloco eu falei sobre o tema Aluno agride professor. No segundo bloco eu vou responder e-mails. Esse e-mail vem de Tereza Santos, que tem um filho de 13 anos e sempre foi muito retraído. Seus amigos saem, já pensam em se divertir, já se juntam. E ele não, ele quer ficar sozinho e volta para casa. Na escola não faz amigos. E a mãe está muito preocupada. E é para ficar preocupada assim. Porque 13 anos é aquela fase em que a criança que nasce pertence a um útero familiar psicossocial que protege a criança onde ela estiver. Com 13 anos, o seu organismo amadurece e ele pede para nascer. É como se fosse o segundo parto. E ele está, com 13 anos, nessa fase de expulsar a família e começar a olhar para os amigos. Quanto menos olhar para os amigos, mais ele vai ter que se refugiar aqui. Então, acaba sendo algo que precisa ser interrompido sob o risco de ele ficar uma pessoa realmente com um perfil de necessitar de intermediários que falem no lugar dele para as terceiras pessoas. Portanto, isso pode mudar de repente quando ele encontra uma pessoa, um amigo, ou ele se apaixone por alguma garota que o estimule e aí ele pode ficar corajoso. Mas, se ele nunca foi, ele vai encontrar 1000 dificuldades para fazer isso. Uma das maneiras, Tereza, é você chamar os amigos dele para estudar junto em casa, para alguma atividade, junto com o estudo, uma sanduichada, algo que eles gostam, não precisa ser assim, encher a mesa, não. Um refrigerante, um suco, algo assim, sabe? Mas que se coma e se divirta um pouco também. Chama para ler um texto, que você vai fazer alguma coisa, para ele chamar os amigos, sabe? Algo que comece de fora para dentro, porque na realidade a timidez no futuro vai ser um trabalho que se quebra de dentro para fora. A pessoa que vai ter que romper as suas barreiras para sair, porque nenhum adulto vai ficar cavocando lá para descobrir a essência da pessoa mergulhada lá no fundo da personalidade. Então, nessa fase ainda dá para a mãe interferir, os pais interferirem de algum modo. Pratique esportes de equipe, porque sendo de equipe ele tem responsabilidade na equipe. E se por acaso ele se desenvolver bem, ele vai ser requisitado. No instante, ele retoma o ponto onde ele deveria estar. Porque assim que ele tem amigos, as programações são muito próprias para a idade. Não é próprio para a idade já ficar em casa, enfurnado em casa. Fuinha, está lá, mergulhado embaixo da cama, não pode. Tem que ajudar. Ieda Lemos
como fazer para uma criança de 2 anos aprender a obedecer? E está perguntando se pode aplicar o castigo. E então, 2 anos de idade, ela está naquela fase de ter que saber a importância do não. Ela só vai obedecer quando ela tiver noção de que falou não, não pode ser feito. Custe o que custar, falou não, não pode ser feito. Então, mamãe, toma cuidado. Se você diz não e daqui a pouco fala sim, você se desautorizou. Então, para que ele vai desobedecer um não seu? Se ele sabe que se insistir um pouco, você vai desistir do não e vai deixar ele fazer. Em geral, o desrespeito quem ensina não é a criança. A criança quer aprender. A criança quer agradar o adulto, porque depende do adulto. Agora, se você não dá uma ordem clara do não, a criança não vai estabelecer quando é que é para fazer ou quando não é para fazer. Nessa fase de criança, elas saem correndo. É muito comum a mãe gritar, para, vem cá, e fica brava e tal, eu vou te pegar. Aí a criança sai correndo e a mãe sai correndo atrás e transforma essa corrida em brincadeira. Te peguei, né? Sabe? A mãe dá uma bronca, aí a criança fecha a cara, em seguida a mãe não consegue ver a cara fechada do filho, que está aprendendo a importância do não, e já logo quer brincar. Aí a criança sorri, e aí na mistura entre o sim e o não, é que estabelece a confusão. Então, os 2 anos é muito importante, essa etapa dos 2 anos é muito importante, porque ele estabelece dentro de si o primeiro padrão de isso eu não posso de verdade. E as consequências e se você fizer, você perde. Você tira a coisa que está fazendo e fala assim, esse acabou, sabe, não tem mais. Se não fizer assim, ele vai achar que tudo é possível. Olha que a Cátia é inspetora estadual de alunos, 1º e 2º grau, e anda preocupada com a educação de adolescentes. É sobre isso que eu falei, que os adolescentes não respeitam professores, funcionários. E quando os pais são chamados, a maioria das vezes, os alunos são espelho desses pais. E como fazer? Então, está mais do que na hora de saber que a escola tem que orientar os pais a educar seus filhos. Isso eu falo no meu livro, Pais e Professores, Pais e Educadores de Alta Performance. Pais e Educadores de Alta Performance. Então, leia esse livro que você vai encontrar umas boas respostas e as ações que eu falo no livro são aquelas que deram certo através de aplicações, das minhas aplicações com escolas e pais. A Rosana tem uma criança que tem 10 anos, não é criança, já é púbere, pré-púbere, e que tem medo de dormir. Inventa tudo para não dormir, e já falou de medo de escuro, ficar sozinho, fome, sede, tudo. Agora, quando tem alguém no quarto, ele já dorme mais tranquilo. No nosso quarto, ele fica do lado de porta aberta, e aí pode falar que tem gente em casa, que está tudo seguro, que ele não dorme. Ficaram até adormecer, e aí quando os pais saem, ele levanta. Diz que tem saudade da avó falecida. Então, toda vez que encontrar algum argumento para falar, não é para ouvir o argumento, é simplesmente falar, isso não vale, deita. Se você não deitar, nós vamos fechar a porta. Sabe, tem que ser uma coisa mais drástica, não dá para fazer agora um mecanismo sucessivo, aí você vai aprender e vai desapegar, porque ele está se infantilizando, e quanto mais infantilizado ele for, mais dificuldade vai ter para se tornar independente. Vem a força da adolescência, que vai usar para dependência. Imaginou um dependente mandando nos pais? E eu quero porque eu exijo, porque eu tenho... não pode, né? Se ele quer, ele que vai conseguir. Agora, ficar aí brigando para que o outro faça,
para ele é o futuro dele. Então, não existem desculpas, ele tem que dormir sim. Agora, mande para acampamento, mande para outros lugares que ele já está na idade, né? Com 10 anos de idade já tem acampamento de finais de semana. Faz ele dormir fora. Aproveita que é final de semana e põe ele para dormir fora, com a avó, com quem for. Sabe? Põe para fora. E aí, chegar no meio da semana, quando volta para casa, fala, olha, você vai daqui para frente começar a dormir assim. Como se dormiu fora de casa, você pode dormir no quarto separado, sim. E começa a fechar a porta. E se começar a gritar muito, vocês vão falar lá alguma coisa na linha de que ele vai ter que perder algum privilégio, que não pode ficar acordando vocês a noite toda. Né? Perder privilégios, ainda você escolhe aí o que ele tem que perder se ele não dormir. Porque dormir, ele, lógico, cada vez que é para dormir, ele dispara um sistema de alarme e o alarme fica mais forte do que o sono, ele toca o alarme e vocês vão até lá. Aí vem o sono com eles, com vocês. Aí ele dorme. É um mecanismo errado, né? Momento professor. Professores não podem nem devem ser agredidos pelos alunos. Caso se não se resolva com a direção da escola, a escola pode usar dos meios sociais de uma agressão social, porque aquilo lá, a escola, é um intermediário entre família e escola. Não são todos os casos da família que vai para a delegacia, mas alguns casos de escola tem que ir para a delegacia se a escola não conseguir resolver, porque o que acontece na escola já faz parte muito mais do social do que da família, porque a educação de escola é muito mais assim uma educação comunitária do que familiar. A família se vira com essas regras. Na comunitária, onde ele vai ser um cidadão, ele, se não tiver regras, se ele não obedecer às regras, se ele agredir, fizer contravenções, tem leis que tem que punir. Então, no próprio regimento da matrícula, já deve constar esse item. Assim como do bullying tem que existir esse item do aluno que agride professores. O que não pode deixar é como está, para ver se resolve. Não. Recentemente foi notícia de televisão que uma escola colocou câmeras. E fez muito bem, porque a câmera cerceia. Porque o aluno é covarde. Está no meio dos colegas, ele fica valente. Agora, quando é filmado, mostra para os pais. O que acontece? Não pode. Então está criando duas caras. Quem agride professor já agrediu os pais em casa. Agora, então ele mente para os pais. Ele acha que é o professor que é ruim, que persegue, etc. E os pais nem vão saber. E é capaz do pai ir até a escola, a mãe ir até a escola e brigar com o professor. Já vi pais assim sendo agredidos por pais e não pelo aluno. E o aluno atrás fazendo aquela carinha bem feita, se ferrou, sabe? O que é isso? Então, pais que são desse jeito estão delinquindo seus alunos e não educando seus alunos. E não é de delinquentes que o Brasil precisa. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Até lá.